E aí, meu amigo Cido, Spencer Todd Cido, cara. Você é meu amigo, tu não mais chique, cara. Toda É. vez que eu tenho algum problema por aí e tal, que eu sou parado pela polícia, eu digo que eu sou amigo do Spencer Todd Cido. Aí, assim, quem não conhece, fica com medo desse nome e libera do mesmo jeito, sabe? É. Então, Cido é doutor, né? Eu vou apresentar aqui pra galera. A galera tá chegando ainda, a galera tá chegando. Não sei se você chegou a, a ver alguma live essa semana. Ela tem um caráter bem informal, assim, é descontraído. Tem uma galera que está aqui que ele conhece, obviamente. Tem uma galera que vai começar a conhecer a partir de hoje. E essa semana foi bem rica de lives e muita gente conectada, muita gente passou aí um pedaço bom da noite aí para ver as besteiras que a gente tem para falar. Então, quem não conhece ainda o Cido é doutor e mestre em Direito Penal, advogado, professor, presidente da Comissão de Direito Digital do OAB do Estado de São Paulo, autor de 7 obras jurídicas, entre elas é, o primeiro curso de Direito Penal Informático no mercado editorial. Spencer Totcido. Sabe fazer panquecas e entende muito de café. Então, tem essas outras variáveis. eu queria sugerir para você, não sei se eu posso sugerir Ah, no seu canal, sugira, sugira. o desafio da live. Qual é o desafio da live? Diga aí. Quero saber o que você está usando da cintura para baixo. O que, é que eu estou usando da cintura para baixo? Cara, eu sou a black man, assim, eu vivo todo de preto, assim, é bermuda preta, camisa preta, não, Mas a pergunta não nada é de para você dizer, a escandalice. pergunta é para você mostrar. Ah, tudo bem. Não vai ser dessa vez que eu passarei por constrangimento. Que sorte é minha, na verdade. Ah, eu troquei a minha para passar pelo constrangimento. Ó. Uma cueca natalina. Olha aí, cara. Enquanto isso, o Lucas Barbosa diz, gostaria de ter seu livro, O livro vai mesmo com a sair cueca natalina. a partir de julho. Nesse livro do o curso de Direito Penal Informático, eu recebi uma mensagem agora há pouco, vai sair a partir de julho. A mensagem diz especificamente que está com muitas dificuldades, quando é satisfação, que não sei o que lá, é que eu recebi hoje essa mensagem aqui, ó. Não é possível adiantar o prazo de lançamento. Estamos trabalhando com julho, agosto de 2020. Cara, o que é penal informático? Conte aí pra galera. O que é penal informático? Bom, o direito penal informático é o pensamento de toda a dogmática do direito penal na ótica informática. Então, é pegar tudo que foi construído no Brasil desde o início do século passado, que foi refletido de acordo com uma sociedade atômica, material, e estão gritando aqui, né, a hora do panelaço, e repensar tudo de acordo com uma realidade virtual. Basicamente, o direito penal faz isso. E também ele trabalha em cima não só da análise dos institutos clássicos do direito penal, mas propõe formas que o direito penal pode ser readequado, readaptado, repensado para analisar essas situações dos crimes informáticos de forma mais lógica, né? O direito penal é muito burro em algumas coisas, não no sentido pejorativo, ele é muito simplório, então ele ainda fala de local do crime. No ano passado, o Código de Processo Penal foi alterado para falar sobre cadeia de custódia e ninguém lembrou que existiam provas informáticas. Fizeram um trabalho de cadeia de custódia lembrando do local do crime, mas não lembrando que existem crimes que não têm local, né? Então, o direito penal informático vai fazer isso, vai servir como ciência de apoio a algumas áreas específicas, segurança da informação, a perícia informática, mesmo porque o perito nem sempre entende o que o advogado não sabe, o que o juiz não sabe, o que o promotor não sabe, o que o delegado não sabe. Então é mais ou menos para fazer essa ponte entre segurança da informação, perícia, computação forense e o próprio direito penal. E tu começou a estudar isso desde quando? Por quê? Eu comecei a estudar o direito penal informático
propriamente dito, no meu último ano de faculdade, no ano de 2002, porque a minha conclusão foi que a internet já tinha muito tempo, a informática já tinha muito tempo, cachorro, não tem opção, e ninguém perdia tempo, ou ninguém tinha uma coragem jurídica, uma coragem doutrinária de sentar e repensar. Toda vez que você chamava alguém para conversar sobre essa área, a resposta era não, isso eu não sei, isso é muito difícil, isso muda toda hora. E a verdade é que isso não muda toda hora, né? A linguagem binária continua desde 1946. Então, a verdade é que não muda, a lógica em si não muda. Então, foi assim que eu comecei a ter uma ousadia de começar a estudar no último ano de faculdade, entrar no mestrado propondo recomeçar do início o estudo do direito penal com essa ótica, e assim foi. Eu sempre segui a área, sempre gostei muito de tecnologia, né? Eu tive uma BBS, você sabe o que é um BBS, né? Não, obviamente que não sou dessa época, não, pelo amor de Deus. Eu tive uma BBS e gostava muito da parte técnica, e aí acabei seguindo para a área jurídica e perdi a parte técnica na maior parte. Não os fundamentos, né? Mas a parte técnica em si a gente vai perdendo, claro. Mas foi assim que eu comecei. Então, na verdade, você é um cara de TI, com todas as manias de alguém de TI, porque você é geek, você é um cara geek que adora café, é um cara geek que adora café e é muito frustrado porque não fez TI, aí fez direito, aí por isso que foi pro... Mas ainda é tempo, né? Eu nunca perdi a vontade de seguir um pouco para a parte técnica. Eu gosto muito. Rapaz, tem aqui, o Geraldo aqui tá perguntando para mim, e ele tem formação em TI? Não. Não tem formação em TI, mas estudou pra caramba sobre TI. Não tenho Né? formação, mas eu gostaria, acho que é um momento da minha vida em que eu terminei o meu principal projeto, que nesse momento era a construção desse curso, e agora é hora de eu me dedicar um pouco mais à parte técnica. Aliás, no momento não distante, o meu esforço é para isso, para entender A mais. gente combina você fazer a minha pós e eu fazer a sua pós. Você conta certinho. Aliás, sabe o que você falou? Eu vou abrir o meu livro aqui para mostrar que eu citei o senhor. Ô, rapaz, que Deixa bom. eu abrir. Eu tenho aquela filosofia, fale bem ou fale mal, mas se fala. Não tem, eu falo assim, você não precisa nem citar uma coisa útil que a pessoa falou, mas tem que divulgar e mostrar que essa pessoa faz parte da sua formação. Eu vou abrir para você ver aqui, peraí. Agora fiquei curiosíssimo. Tá aqui, ó. Sem espaços, revisão final. Aí eu vou considerar que essa é a primeira citação minha internacional, né? Não, eu mostro para minha mãe isso aqui amanhã, que aqui esse cara, esse autor aqui chamado Siddle, Spencer Todd Siddle, me citou. Não precisa dizer muita coisa, ela disse, porra, um livro internacional. Uau! Esse cara deve ser incrível. Um nome desse. Eu já te falei, né, que várias vezes eu vou dar palestra, eu chego na palestra, as pessoas falam meu nome tudo errado. Aí os caras, aí eu falo, senhores, senhoras e senhores. E ela tudo com aqueles fones assim, com o tradutor lá contratado, caríssimo. Eu vou falar sobre direito penal informático, que é uma coisa que eu estudo. É mentira, gente. Eu sou corintiano. Eu faço isso e acabou. Pois é. Na verdade, a galera não sabe, mas o meu nome é Marco José, mas eu vim realmente dos Estados Unidos, sou americano. Siddle não, ele é do Ceará. O mais engraçado é que eu chamo Spencer, meu irmão chama Thomas, eu sou brasileiro, o Thomas é brasileiro e a minha mãe é austríaca e ela chama Bárbara. Isso não é justo, cara. Não é, mas tudo não é justo. Não. Tô abrindo aqui que é um arquivo muito grande e protegido por senha para evitar problemas de amigos que mandam links. É isso, cara. Tem alguma coisa contra link? Eu fui, para quem não sabe, eu fui dar uma palestra lá em São Paulo, num evento fantástico organizado pelo Siddle, que foi uma semana de direito digital e tal, né? Organizado pela Comissão de Direito Digital da OAB do Estado de São Paulo, quem preside é o Cido e tal. E sem falar nada para o Cido, na noite anterior, eu fui mandar um WhatsApp para ele, conversando com ele, só que mandei um link do Instagram para ele clicar, e ele clicou. E aí, no momento que ele clicou, eu tirei uma foto dele, peguei geolocalização e na hora eu mostrei. Olha aí, cara, Monteiro aí. Aí, pô, legal, velho. Um tal de Marcos Monteiro.
Aí depois que eu for pegar o livro, eu vou dar uma olhada lá. Pois é, essa citação dele está totalmente errada. Essa é a referência. Mas tudo bem, fale bem ou fale mal, portanto que fale. Portanto que fale. Aí no dia lá, na hora do evento, fala que eu mostrei para ele lá o link, ele olhou para trás, nunca mais eu clico. Aí hoje eu tenho um problema com ele, eu mando uns links sérios para ele, o cara não clica mais, velho. Que preconceito é esse? Preconceito ou trauma? Simplesmente você perdeu a confiança digital que eu tinha. Que é isso, cara? Você foi vítima de uma engenharia social. Engenharia social, velho. Engenharia social, engenharia social. O Siddle, ele gosta muito de falar que o termo correto é engenhosidade social. Eu não sei, na verdade, se o termo correto seria engenharia social ou engenhosidade social. Mas só porque o Siddle gosta de dizer que é engenhosidade social a forma correta, eu sempre vou falar engenharia social, porque contradizer é divertidíssimo quando a gente consegue contradizer amigo. Não, ainda, entendendo que existem as duas possibilidades, você pode falar o que você quiser. Mas você vai ler o livro, Não, vai ver o meu argumento. mas é verdade. Quando você fala, é possível ser os dois. Mas assim, eu estou tão pouco preocupado, porque o objetivo é o resultado, né? Agora, me diga uma coisa. Uma engenharia ou engenhosidade social, a gente pode botar como um 7-1 sempre, quase sempre, nunca, imaginando que foi utilizando o meio digital para cometer um ataque. Sempre que o objetivo for vantagem patrimonial, você pode usar sempre como um 7-1. O estelionato é um crime patrimonial. Então, o ardil, né, que é o nome jurídico para o golpe, o ardil tem que ter finalidade patrimonial. Uma vez eu estava conversando, a gente conversa muito informalmente, e aí quando eu venho com algumas teorias, eu boto em xeque o Siddle, né? Siddle tem uma teoria tal. Aí o Siddle, como é amigo meu, a primeira coisa que ele responde é: Marcos, tá falando merda. Ele já começa assim. Então eu adoro, porque se eu conseguir vencer no argumento, pode ser que seja verdade, tá? E aí, uma vez eu levantei uma hipótese, eu queria que você debruçasse sobre ela aqui para a galera, que assim, se o cara é vítima de um Trojan, de um malware, né? Lembra que a gente começou a conversar sobre isso e era legal a gente expor aqui para a galera essa conversa. O cara é vítima de um malware. Esse malware é um Trojan. Aquele Trojan, um Trojan, ele tem um modus operandi de fazer você clicar naquilo ali. Então, existe uma historieta por detrás para te fazer clicar naquele negócio, senão ele não entra em execução. E você imagina que a execução ele tem um ganho financeiro, né? Eu estou acabando de escrever 99% dos ransomwares, dos bunkers, de vários malwares realmente, que é o que estão sendo desenvolvido, porque a maioria dos malwares realmente são Trojan. Porque a gente sabe desenvolver vírus, porque a gente sabe desenvolver worm. Trojan é o que é a maioria, porque né, não explora a vulnerabilidade, ele explora a funcionalidade. E aí, um 54A, por ser uma penazinha muito branda, que eu não conheço ninguém que tenha caído nessa pena ainda, eu queria que tu me dissesse. Poderia botar um 71 para cima desse cabo? Na verdade, o artigo 154A ele é um artigo extremamente mal construído, porque ele é subsidiário a qualquer consequência. Então, se a consequência for uma vantagem patrimonial, qualquer movimento de criação de vulnerabilidade, exploração de vulnerabilidade ou invasão por qualquer meio, desde que superando o mecanismo de segurança, se a consequência disso não for aquelas bobagenzinhas que estão no 154A, se a consequência for uma vantagem patrimonial desde o início, então ele obtém dados porque ele lá na frente sempre quis dados patrimoniais, vantagens patrimoniais, é sempre um 7-1. No direito penal existe um princípio chamado princípio da consunção. E o princípio da consunção diz que se você tem um crime objetivado final, o crime meio sempre vai ser absorvido pelo crime final. Então, apesar de dizer isso para você, você vai encontrar um parágrafo dizendo assim que a pena aumenta se a pessoa tiver vantagem patrimonial, mas aí a vantagem patrimonial é subsequente, não é objetivo inicial. Então, infelizmente, o crime informático ele sempre pode se transformar num crime subsidiário dispensável quando ficar demonstrado que o objetivo era patrimonial ao final. Cara, eu tô vendo aqui os comentários aqui, a galera ficou horrorizada quando a galera chegou e a gente expondo nossas partes baixas.
obviamente que cobertos, porque somos pessoas ainda com nível de Óbvio. decência ainda aceitável, mas o RC Perito Digital, ele me defendeu. Sabe antes que foi ideia do Ciro, e isso foi ideia do Ciro. E é Isso é um óbvio jeito que de eu vou ter humanizar o professor. toda a corda do mundo. Velho, mas não tem noção. Então, um dia desse eu estava dando uma entrevista para um jornal desse, e aí eu estava de forma bem mais formal, né? De terno, eu estava realmente de terno e camisa de botão e tal, não sei o quê, mas embaixo era bermuda. Porque eu estava aqui na live e tal, né? E aí, depois disso, eu me levantei assim, eu pedi para minha mulher, tira uma foto aqui. Ela tirou uma foto, eu em pé, de chinela, bermuda e de terno. Aí, pronto, até postei no Insta, disse assim, cara, isso é home office. Isso É realmente verdade. acontece, né? É. O dia de Cid Moreira, né? Preciso de um analista para encontrar o juízo. Entendi. Tem uma colega nossa que postou agora há pouco, cara, a gente quebra mesmo um sigilo de iCloud. Qual a melhor forma para poder pegar um iCloud de alguém, né? Assim, como é que acontece se eu tenho um mandado de busca e apreensão para um computador? Eu vou cumprir, vou coletar aquele negocinho, ele tem aquele computador, tem todo aquele universo, mas ali me dá uma vertente para analisar o iCloud da pessoa. Em um dado, mas em nenhum momento foi passado isso, né, para mim. Não foi uma determinação de analisar o iCloud, mas eu tenho plenas condições de fazê-lo ali, tecnicamente. Essa prova pode ser invalidada se eu assim for, qual é a melhor forma de fazer? A princípio, os juízes não vão entender o que você falou. Esse é o grande problema. Nem juiz, nem desembargador. Eu adoraria que entendessem e chegassem à conclusão de que o acesso à senha que você vai ter quando tiver quando colocar a mão no dispositivo informático não significa a permissão para acesso dos dados. Teoricamente, você não pode acessar esses dados sem um mandato judicial permissivo nesse sentido. O Tribunal de Justiça, o STJ já se manifestou uma vez nesse sentido assim. Ele anulou uma prova de um processo crime em face de um traficante que, quando ele foi pego em flagrante, ele estava com o celular dele na mão. Aí, então, ele estava com o celular na mão, pegaram ele em flagrante, pegaram o celular dele estava desbloqueado. Aí eles pegaram o celular desbloqueado no flagrante, abriram as conversas de WhatsApp dele. Eu sei que não é a nuvem, mas é só para entender como que significa a prova reflexa. Abriu a conversa de WhatsApp, viu as trocas, viu os e-mails dele, identificou um monte de indício de que ele traficava na região. Esse cara foi condenado. Quando chegou no STJ, os advogados disseram o seguinte: não, eles não tinham direito, não tinham mandado judicial para acessar os dados dentro do celular. Eles poderiam, para um celular que estava desbloqueado, eles podiam consultar a agenda telefônica, eles podiam consultar a pessoa com quem ele estava falando, mas não havia permissão para a consulta de dados. E aí o STJ anulou tudo, entendendo, aí como você falou aquela vez, que isso significa uma prova nula por consequência, que alguns chamam aí de fruto podre, ou fruto envenenado da árvore envenenada. Então, tecnicamente, não é porque eu te dou acesso à minha, não é porque você entra no meu computador e encontra a minha senha da minha nuvem, que você pode pegar essa senha e acessar a nuvem e trazer as provas dessa nuvem para dentro de um processo sem um mandado judicial. Eu já vi uma discussão de imputar 307 para quem faz isso. Tive acesso à sua senha de algum jeito, vou me logar por você, certo? E aí já vi discussão sobre imputar o 307 para isso, que é falsa identidade, né? Não é falsidade biológica, é falsa identidade. O Poderia caber problema, isso? o problema é que o 307 ele é um artigo que tem uma finalidade específica. Você não é a falsa identidade genérica. Você tem que ter um proveito para essa falsa identidade. Então, a pessoa que falsifica o RG para ir no motel, ela teve um proveito na falsificação. Mas se eu falsifiquei o seu RG para você entrar no motel, eu não pratico falsa identidade. Então, se o perito, nós estamos falando de um perito, não é isso? É um Sim, perito. de O repente, perito não isso. vai praticar falsa identidade, mesmo porque o objetivo dele não é ter uma vantagem, né? É cumprir uma ordem judicial ou uma ordem de um cliente, não é vantagem. Eu não enxergo o 307. Mas, mas e aí, vamos supor que vou fazer diferente. Tu chegou na minha máquina, aqui em casa, e aí você foi usar o seu e-mail no meu computador.
E aí você deixou a senha salva lá. Eu nem sei tua senha, tá no autocomplementar lá. E aí eu chego lá, abro o meu browser, olho tua senha tá salva e o dedo, essa ponta do meu dedo começa a coçar e eu lá, pá, clico me logo. Seria imputar 307? Não. Não. Mesmo porque o movimento da falsa identidade, não, a sua vantagem, qual que é a sua vantagem de clicar? Ler o e-mail? Aí eu vou descobrir depois. Então, até que você descubra depois, até que você traga para mim esse elemento, o tipo penal não há. Porque o tipo exige que você demonstre vantagem desde o início. Então, eu não consigo Eu tive saber. uma vantagem posterior. É. Ou você vai ter que me dizer, eu entrei porque eu queria prejudicar você, aí beleza, você tem um objetivo para causar dano, ou você precisa me mostrar o proveito. Se você tiver causação de dano ou proveito, maravilha, 307. Se você me der só um elemento assim limitado, eu vou dizer que não é nada. Aliás, não é nem 154A, né? Porque a violação indevida do mecanismo de segurança, se você falou que a senha está salva lá, não acontece. Mas você não tinha, de repente, você não tinha o conhecimento técnico suficiente, em tese, vamos hipoteticamente, você não sabia que você tinha deixado a sua senha salva lá, eu me aproveitei disso. O direito penal pouco se importa com isso. Né? Estivemos na Lan House, usamos o mesmo computador de uma Lan House, não sei se ainda existe Lan House ainda, mas ainda existe. E aí eu pego, né, e aí, por padrão, o browser tem um autocomplementar. Existe até um procedimento lá para não aparecer a senha, mas eu sou um cara pilantra, eu conheço algumas ferramentas da Nearsoft, fica a dica. Eu só dou um clique lá e aparecem todas as senhas que aquele browser uma vez digitou na vida, sabe? Em um único cliquezinho do mouse. E aí? Você é um pobre cordeiro, né? E eu sou um lobo. O direito penal, ele não é desenhado, ele é muito mal desenhado para levar em consideração a vítima. Pouco importa, né? Ele é um tipo de ciência que se preocupa com quem pratica o delito e se preocupa muito pouco com quem sofre o delito. Isso é uma crítica que eu faço desde o início. Eu sempre estudei a vítima dogmática, a vitimologia do delito, mas o Código Penal é antigo. Ele é anterior aos estudos de vitimologia. Então ele pensa assim, ele criou princípios dizendo assim: a vítima pode ser burra o quanto for, nesse caso. Deixou lá, não tomou os cuidados necessários, digitou e ficou o calor da impressão digital ali, de forma que uma câmera termal identificou, ou deixou registrado no log do browser. É irrelevante. A pergunta é, houve violação de mecanismo de segurança? Se a resposta for não, eu fui lá, encontrei a senha e digitei a senha, violar, você não violou. E aí o direito penal faz isso. Ele está protegendo absolutamente sempre a forma de aplicação de lei penal, gerando uma segurança para o delinquente, né? Beleza. A minha opinião muda de acordo se eu estiver na acusação ou na defesa. Claro, a minha também. Mas muda radicalmente, assim, eu concordo com você com a mesma habilidade de discordar. Não, às vezes eu odeio o pornógrafo infantil e às vezes eu falo que ele não cometeu nada. Cara, eu não posso falar muito disso não, porque assim, eu acho que eu vou perder muitos seguidores se eu começar a falar desse caso. Tem vários casos que eu atuo em defesa sobre isso, mas às vezes o cara é inocente mesmo, entendeu? Às vezes acontece o cara ser inocente. Eu já Natália acho Gonçalves pior, não. comenta aqui. Hã? Tem uma coisa ainda pior. Eu falo que o artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente é inconstitucional. O verbo armazenar é inconstitucional. Por quê? Porque armazenar é uma coisa que independe da sua vontade, muitas vezes. Como você acabou de mostrar para a gente a questão do trojano. Não há Então, um dolo, não há o dolo de existe. armazenar. Existem situações em que você armazena e nem sabe, não tem nem consciência. E não existe no direito penal punição sem consciência. Então, se eu vou no seu computador, ou você vem no meu, que é o mais lógico, e você coloca aqui uma pornografia infantil, você instala aqui a pornografia infantil, eu estou armazenando, eu estou cometendo crime. Mas eu nem sei, eu não sabia nem o que tinha, não sabia nem que existia uma pasta Agora, secreta. tu sabe o que está acontecendo com muita frequência, ninguém está se tocando disso, e recentemente eu dei uma olhada e percebi que ninguém está percebendo isso, é o seguinte, vou começar a falar assim, isso eu já percebi. O sujeito tem um emule na máquina dele, aí o emule foi o objeto que ele utilizou, o meio que ele utilizou para baixar a pornografia infantil. Então, o que acontece? Já uma vez que ele utilizou o emule para baixar, e o emule automaticamente também está enviando, então a galera está imputando o crime de envio também, né? Porque a pena é maior, então a galera quer tirar o fígado mesmo do cara que está sendo acusado.
E está sendo colocado e tal. Aí se discute o dolo, né? A culpabilidade, se o cara teve intenção ou não, enviar, e aí papai ele fica nessa discussão que isso aí já é meio comum. Só que tem uma coisa que eu vinha percebendo, que a galera não costuma perceber, é o seguinte, ó. Eu posso baixar, de repente, 1 milhão de pornografias infantis, mas na hora de eu participar de um nó para enviar, se você for olhar os logs de envio, às vezes o arquivo que está sendo enviado não é de pornografia infantil. Então eu posso ter, de repente, 1 milhão de pornografia infantil no meu computador e nunca ter enviado uma. Eu tenho um emule lá, entendeu? Ele nunca enviou um arquivo de pornografia infantil. Eu baixei 1 milhão, mas ele nunca foi enviado. E se você for analisar o log para você perceber isso, é muito comum, na verdade, muito comum, está sendo imputado o envio de pornografia só pelo fato de ter o emule, mas que ninguém está analisando se existe algum byte enviado, porque o log do emule, ele mostra a quantidade de logs baixados e a quantidade de logs enviados. Então, sabe assim, velho, eu tô te dando a pena de homicídio culposo, dolo eventual de um atropelamento porque você tem um veículo. Sei lá, eu não sei nem como é que tipo de analogia eu posso fazer. Você tem veículo, então você atropelou. Entendeu? Automaticamente você atropelou. Sei lá, eu não sei se essa analogia é tão imbecil geralmente do que o fato em si. Mas é porque ninguém está analisando nada. A galera diz assim, até tem esse detalhe. E aí vou outra coisa ainda. Se eu encontro um envio, se eu não conseguir pelo menos considerar exatamente o momento em que esse envio se deu, para fazer um paralelo e montar uma linha de tempo entre o envio e a utilização da máquina, eu também não posso nem imputar a autoria daquilo ali, porque a máquina não costuma ser comunitária também. Então, assim, eu estou questionando aí, numa tacada só, materialidade e autoria. Eu estou deixando de contestar o que eu já vim contestando há muito tempo, que é a culpabilidade, porque o cara não tinha intenção de enviar, às vezes o cara não sabia que o software automaticamente envia, tal, não sei o quê. Não vai entrar nesse mérito mais, mas aí eu estou entrando já no mérito de autoria de envio. Eu tenho que provar que ele estava de posse da máquina no momento do envio. E o envio mesmo, a maternidade, porque na verdade isso é exceção. Né? Eu revi muitos casos meus depois que eu tive esse insight e é muito raro um byte sendo enviado. Um byte sendo enviado de pornografia. Se o cara tem lá, porque geralmente o cara não é só pedófilo, ele é um colecionador de pornografia. Então ele enviou 1 milhão de pornografia, baixou aí algumas pornografias infantis, mas não enviou nenhuma e foi imputado aí do crime de envio. Mas eu tenho uma outra situação para você. Eu tenho uma outra situação mais bizarra ainda. Sim. O cara baixa 500 arquivos de pornografia infantil verdadeiros, o hash de pornografia e a mídia de pornografia. Aí ele está usando um emule, um peer-to-peer, que obviamente segmenta o arquivo por pacote. Aí o que ele faz? Esses 500 arquivos que ele tem, ele armazenou, ele pega e ele compartilha todos os 500, mas nunca integralmente. Ele compartilha um pacote de cada um dos 500. Um pedaço. O 241A fala, abri aqui para falar, disponibilizar, transmitir ou distribuir fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico. Um pacote de dado não é uma cena, ou uma fotografia ou um vídeo que contém cena de sexo explícito. O arquivo, inclusive, é um ponto parte, normalmente, né? Nem um ponto JPG, um MPEG, a MP4. Ele não é uma extensão multimídia. Ele não é uma um cena, ponto ele é uma parte. linguagem lógica, não é isso? Exatamente, é um ponto parte. Ou seja, o cara assim, se ele não compartilhar tudo, ele não comete nem o 241A, nem o compartilhar. É o oposto do teu caso, é o caso em que ele faz isso, só que ele não chega a fazer nenhuma vez integralmente. Logo, ele não compartilha, ele não oferece o perigo que o tipo determina, que é o compartilhamento da foto. Ele compartilhou, imagine, se 10% eu trago isso muito em consideração nessas discussões, nesses casos que eu atuo no contraditório, mas no armazenamento. Porque o cara bota uma lista de arquivos pornográficos lá e a gente começa a questionar a quantidade de arquivos de pornografia, porque se a quantidade for menor, reduz a pena. Aí vou ter um monte de ponto parte lá. Isso aqui é ponto parte.
Entendeu? Eu sei o que é ponto parte, me utilizo de conhecimentos periciais, às vezes até avançado, para analisar um fragmento de um arquivo desse. Às vezes tá tão corrompido, eu não considero a palavra correta corrompido, porque ele teria que primeiro existir para inexistir, para estar corrompido. Ele ainda não existiu. Ele é apenas um fragmento, né? Ele é apenas um fragmento de alguma coisa que às vezes dá para ver e às vezes não dá para ver. Entendeu? E eu me limito a ter consciência de que aquilo ali de repente o é, porque eu tenho um hash que está numa base de dados de hashes. Para isso, se chama de KFF. Aí está o KFF, velho. Estou aqui baixando. O perito disse que viu isso. O perito é um perito. Sabe? Mas vou te falar, fazer um comentário rápido. Estou vendo várias pessoas, mas é um parte dá para abrir. É irrelevante se dá para abrir. A questão não é dar para abrir. A questão é que o que se fala é fotografia, vídeo ou outro registro. Fotografia, vídeo ou outro registro. Imagina que a parte que dê para abrir seja o braço da criança. Imagina que a parte que dê para abrir não seja nada. São frames que às vezes realmente não tem, porque são pedaços daquilo ali. E outra coisa, dá para abrir? Sim, dá para abrir. Para quem tem um conhecimento um pouco mais avançado na tecnologia, dá para abrir mesmo. Entendeu? Mas para quem tem esse conhecimento um pouco mais avançado... Você tem que remontar, tem que dar um passo para trás e lembrar da história do Napster. Por que o Napster fechou? Porque as pessoas faziam compartilhamento integral das músicas com direitos autorais protegidos. E por que o Napster voltou? E é claro que ele voltou com outro nome e não fez o mesmo sucesso. Porque ele fragmentou em pacote. Quando ele fragmentou, e aí os Estados Unidos já se manifestaram há muitos anos, a resposta foi, realmente, se você não envia o arquivo, você não comete a lesividade integral. São todas as pessoas juntas que cometem a lesividade integral. Logo, aí eles se afastaram. Pois é, Natália Gonçalo aqui é a nossa diretora jurídica da PECOF, inclusive ela escreve o capítulo lá do livro, a parte de direito digital. Agora o MM chora, começou a rir, lá por causa da citação lá. Não poderia faltar... Presta atenção, gente, eu nunca, em momento nenhum na minha vida, defendi a pornografia infantil. Nunca. Não. Também não. Eu nunca falei isso. Nós estamos falando sobre direito penal, nós estamos falando sobre perícia, nós estamos falando sobre técnica. Exatamente, análise técnica. Mesmo porque é o seguinte, só quando você começa a atuar fazendo defesa, você começa a observar casos em que existem pessoas presas inocentemente, porque isso realmente acontece no Brasil e acontece com uma certa frequência. Ok? Eu sou um cara totalmente contra qualquer tipo de crime. Mas também é um crime você colocar na cadeia um cara que é inocente. E às vezes acontece, sim. Entendeu? Às vezes acontece. O que eu estou falando quando a gente discute sobre parte de um arquivo de pornografia é o seguinte, eu me lembro lá atrás, quando uma vez eu entrei no Emule e fui baixar o vídeo do Matrix. Depois de uma eternidade para baixar esse vídeo, quando eu fui executar, ele era um vídeo de pornografia, não era infantil, era um vídeo de pornografia. Ou seja, com aquilo eu estou convencido de que não é porque eu procuro uma coisa que aquela coisa vem para mim daquele jeito. Então, posso baixar e vir uma outra coisa. E aí, cometi um crime por causa daquilo, por isso que se discute a intenção de ter cometido aquele crime, e isso é muito importante. Entendeu? Isso é muito importante. Certo? Outra coisa, o oposto também acontece. Você está querendo baixar pornografia infantil e quando você recebe, não é. Também existe essa possibilidade. Mas uma das pessoas que entrou aqui é um projeto, não sei se tu conhece, eu queria perguntar para ti, que é o Verifact Brasil. É uma forma de digitalizar aí, vamos dizer assim, uma ata notarial, usando mecanismos mais técnicos para isso. Qual a tua opinião em relação a isso, cara? Desculpa, eu olhei para o lado aqui que minha mulher estava falando comigo. Eu tô para conversar com o pessoal do Verifact, eu vou conversar com eles amanhã, para estudar um pouquinho melhor a ferramenta dele. Então, meus meus amigos são defensores demais da ferramenta. Eu queria depois sua opinião, pública. Pelo que eu tenho, assim, o pouco que eu tenho de conhecimento nesse momento, eu já dei uma olhadinha, já ouvi vocês falando, já ouvi você falar, inclusive, me parece uma ferramenta interessantíssima. Para mim é extremamente importante. O que eu sempre falo sobre autenticidade, sobre autenticação, eu sempre fico citando o Original My. Talvez até por falta de conhecer outros. Então, vou estudar. É melhor eu estudar do que eu dar uma opinião sobre ele sem conhecer. Mas eu tenho absoluta certeza, pelo que eu tenho acompanhado da pessoa que eu respeito na perícia, que é você,
eu tenho certeza que vem uma coisa interessante por aí. Eu já tenho um acesso que foi Cara, dado eu sou ontem. meio revoltado com o ato notarial por aí por dois motivos. É Horrível. caro, mal explorar, há muita exploração mesmo, safadeza mesmo, tal. E normalmente é mal feito. Tipo, porque assim, às vezes não é mal feito, às vezes é muito mal feito. Então eu estou entre a dúvida, às vezes é mal feito, às vezes é muito mais mal feito. É sempre assim as atos notariais que eu vou encontrando em qualquer região do Brasil, Você sabe não chegou a assim? ver eu falando sobre o que a gente fez com o escrivão, né? Não. A gente fez um espelho de um banco, e aí, se Ah, você digitasse qualquer coisa na agência e conta, ele te remetia a uma segunda página que era um espelho de um extrato bancário. Eu queria que sim. ele certificasse para mim, com força pública, de que ele entrou no banco, digitou a minha agência, a minha conta, e identificou um saque de valor de tanto. Ele foi lá, clicou no link, que era um encurtador que foi enviado para o banco, Uhum. escreveu o nome da Sim, minha sim. agência, a minha conta, foi para outra página e certificou para os devidos fins, com fé pública, de que ele tinha realmente visto que É. era uma Não, e verdade. até o URL lá, você bota do jeito que bota bb.com.br, você bota o URL lá, você bota do jeito que você Exatamente. quiser, entendeu? Oh my Ainda God, assim, Inzi, my good friend from Scotland. How are you, man? A good friend from Scotland here. He's studying with me in Buffalo, New York. How are you, man? Are you understanding anything that we're saying here? Um amigo meu tá escocês lá entrou e embaixo, chamou a atenção. tá lá embaixo nos comentários. Eu dei uma parada, eu Desculpa. vou priorizar aqui as perguntas. Mas assim, Tráfego a gente, da. e aí ele certificou, e a presunção é de veracidade, né? É absoluta, não dá para contestar o que Na ele verdade, falou. ele só atesta o que ele viu, né? Por exemplo, tem uma coisa muito mal feita que é muito fácil de quebrar toda vez que o cara me apresenta um ato notarial de e-mail. Ok, o ato notarial de e-mail do jeito que é feito, o cara pega aquele e-mail, dá aquele imprime aquele e-mail e diz, é um e-mail, então não sei o quê. Aquilo ali, no máximo, vai mostrar o ato, a materialidade de seja lá quem for. Se o cara não for fazer um ato notarial do cabeçalho de e-mail, não tem autoria, não sei quem foi que fez. Não, não serve Então, para assim, nada. Não pô, serve para muito nada. mal feito. É. Geraldo, geral demais aqui. O tráfego via Dark Web dificulta o rastreio dos dados em uma perícia? Foi feito para isso, né? A Dark Web foi feito para exatamente isso. Em um cenário de apreensão de uma máquina que será periciada, o acesso é restrito somente à máquina? É para você essa pergunta, né? Eu posso responder o que eu Cara, acho. eu quero a tua opinião sobre o que você acha. Sim, eu acho que do mesmo jeito que. Porque, não, na verdade, a apreensão não se dá a uma máquina normalmente, se dá ao local do crime, e aí ele fala todos os dispositivos informáticos que tiver ali dentro, você vai lá e analisa. Na Mas verdade, se eu não. chegar. O Não? mandado Então tem me que dizer diga. exatamente. O mandado tem que dizer só dispositivos informáticos. E é isso. Ou ele pode falar dispositivos informáticos e Sim, qualquer indícios. Se ele falar sim, só daquele local. dispositivos informáticos, qualquer coisa pega além disso, é ilegal. O Wagner falou que esse cara não se preocupa com o link que você clicou, não, que o Pablo Ximenes clicou também. Você não conhece, o Pablo Ximenes é um dos caras mais feras na área de segurança da informação no Brasil. E uma aula que eu estava com meus alunos, o Wagner devia estar nessa aula, eu gosto de, em tempo real, tipo, aprontar um pouquinho. Aí teve um episódio que eu mandei o link para o Pablo e ele clicou, né? Viu o É. WhatsApp, a galera vibrando em sala de aula, é bem interessante. Eu acho Em que o sala de aula primeiro também. capítulo do livro do Mitnick, A Arte de Enganar, fala sobre isso, né? A pessoa só precisa mostrar que é confiável. Sim. Não, o sala de aula eu já tive uns episódios muito estranhos, assim. Uma vez eu fui mostrar para a galera, para os alunos, como é frágil, como seus dados estão expostos na internet, de diversas formas, de diversas ferramentas, e fácil de acessar e tal, e tal, e tal. E aí eu peguei, cheguei para a galera, disse, quem quer ser vítima aqui? Aí a galera apontou para o aluno, né? Sempre tem aquele negócio, ele aqui, fica aquela baldeação. Aí eu fui na rede social do cara, peguei informação mínima, aí daquilo ali eu fui escavando, em 2 segundos já tinha o CPF do cara, e aí eu queria descobrir o endereço do cara, né? Aí eu peguei e disse, cara, tu tá morando no lugar tal? Aí ele deu uma risada, não, professor, não moro mais nesse lugar, não.
Aí eu peguei e me toquei, velho, o cara não mora mais nesse lugar. E aí eu tava, a base que eu tava olhando tava meio deslocalizado de endereço. Será que esse cara não mora com a mãe dele? Aí eu pensei. Aí eu peguei e olhei assim, cara, tu mora no lugar tal? Aí eu falei assim, não, pessoal, não conheço aqui não. Mas, pô, é o lugar, tu mora com a tua mãe? Aí ele olhou assim, aí os olhos começaram a lacrimejar, disse, professor, eu não conheço minha mãe. Aí isso eu tinha passado endereço da mãe do cara. O cara tinha sido abandonado quando era criança, não conhecia a mãe, não conhecia o pai. Na hora, ele ficou sabendo que tinha um irmão já. Eu me senti o Gugu. Você é um monstro. Vou fazer um teste aqui, já que nós estamos falando. Vamos ver como é que fica essa luzinha que eu comprei aqui. Deixa eu ver. Ficou brilhante, né? Legal, fosse um efeito aí. Ficou legal, eu gostei. Gostei. Eu não ia gostar porque eu acho que devia doer, deve doer na vista, eu não sei. Lucas, Deixa eu assisti ver. uma palestra sua na USF, Bragança Paulista. Minha ou sua, sei lá. Não Deve vi. ser sua, eu não sei, não sei. Eu já rodei muito aqui, deixa eu ver o que mais de perguntas eu tenho aqui. Nenhum outro armazenamento externo. Como se preparar para implementar a LGPD no ambiente corporativo do zero? Olha aí a pergunta de R$ 1 milhão. Precisa começar explicando para a empresa o que é, né, a lei, para ver quais são as práticas dela em relação aos dados que ela trata, para depois começar a pensar como implementar. Primeira coisa que você tem que fazer, primeira coisa que alguém que vai trabalhar com compliance em qualquer sentido, é sentar e entender quais são os procedimentos da empresa, onde que ela usa os dados na questão do compliance digital. Ouviu. Aí vai verificar o que a lei geral determina e vai implementar o protocolo ou o procedimento adequado de acordo com aquelas regras gerais. Antes disso, não dá nem para começar a implementar. Pra você entender qual é a atividade, qual é o uso que é feito dos dados. Tem empresas que trabalham com um tipo de uso de dados, mas elas junto com falar, eu vou pegar só os seus dados de GPS, mas paralelamente ela tem acesso ao seu histórico de navegador, ouve o que você fala no seu assistente pessoal e vende esses outros dados como fonte secundária. Não pode mais, né? Então precisa entender qual é a prática para depois começar a pensar em implementar uma política. Mudando aqui um pouquinho de assunto em cima desse, polemizar um pouquinho, cara. Marcos Ramo é laboratorial. Não entendi, né, Jarvis? Contextualize aí para mim. O ramo do LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados no ramo de Sim, da onde? laboratório. Ainda assim Velho, não é o suficiente falar lá genericamente, tá? é complicado, né? Foi fácil não. Eu fui em 2004, cara. Em 2004 eu fui gerente de informática da Unimed, eu que criei os laboratórios, aqui no Ceará, os laboratórios de análises clínicas. Eu acho que a quantidade absurda de dados privados, mas já tem uma compliance bem forte nessa área médica para quanto aos dados, né? Em relação ao investimento em LGPD, quando se fala em investimento em É, rotinas essenciais, o backup e tal. Mas eu gosto muito de dizer, quando a galera me pergunta sobre LGPD, que LGPD é governança dos dados, no final das contas. é, é. Entendeu? Então, assim, a governança vai um pouco, sabe, transcende se preocupar com isso. Dados anonimizados, não, anonimizados. Anonimizado, ela escreveu errado. Uma palavra linda. E geolocalização, monitoramento, atualização existe mesmo? Ninguém pensa no investimento, custo e tal. Bem, agora não tem mais jeito, agora não tem gosto de pensar o que não é, o que não é. Senado aprovou aí para agosto de 2021, mas eu não imagino que chegar em 2021 esse negócio protege mais ainda. Não. Existe uma solução intermediária nova aí que eu acho que ela vai ser costurada, que é a seguinte. A parte de implementação vai ser postergada, mas a parte de prerrogativas e direitos básicos vai entrar em vigor em agosto. Essa é a solução intermediária mais lógica. Agora, duas perguntas que passaram aí, não sei se você quer que eu fale. A primeira é a seguinte. Investimentos de rotina essencial de backup já pulam, imagina a aplicação de lei. Marcos, eu acho que a questão é a autoridade administrativa tem que ser capaz de exigir isso. E tem que haver um canal de denúncia muito importante. Isso aí as pessoas vão acabar fazendo. Quer ver quando que uma empresa para de prescindir de rotina de backup? Quando ela sofre um ransomware, quando ela toma uma extorsão criptoviral. Então você tem que Não, bater parece no demais, preço.
N vezes que eu dei entrevista na imprensa, que vieram para perguntar para mim sobre ransomware e tal, não sei o quê. Eu disse, cara, não sei que você se preocupa tanto com ransomware, eu estou preocupado porque os caras ainda não começaram a fazer backup. É isso que eu estou preocupado. O conceito de ransomware, na verdade, é bem mais antigo. Eu tinha 12 anos de idade quando eu desenvolvi em Clipper um ransomware. Deixa eu te Não contar um negocinho utilizando rápido. os meios. Conta aí. Desculpa te interromper. É que eu acho que é uma coisa legal de contar. Eu não falo, eu não tenho esse hábito de falar porque eu não acho que essas coisas sejam necessárias. Mas agora que eu tenho uma resposta legal, eu vou dar para vocês essa resposta. O CGI, Comitê Gestor da Internet do Brasil, ele é composto por representantes das mais diversas áreas. Então, tem comunidade tecnológica, tem o setor empresarial e tem um setor que se chama terceiro setor. Ele é composto por 2, 4, 6, 8 conselheiros, sendo 4 titulares e 4 suplentes. E o Comitê Gestor da Internet Brasileira, ele abriu eleições para conselheiros no triênio 2020-2023. E eu participei desse processo eleitoral para ter o meu nome homologado para ser um dos conselheiros do CGI. E eu acabei de abrir aqui o CGI e eu sou um dos 7 candidatos aprovados para a eleição de conselheiro. Então, teoricamente, são 8 conselheiros entre suplentes e titulares. Estou vendo até que tem alguns que já são, nesse momento, conselheiros e estão pedindo reeleição. Mas eu participo, então, oficialmente agora do CGI BR como candidato. Se for eleito, eu não sei exatamente como é que vai ser essa questão da eleição, aí você é uma pessoa aí para ajudar nesse meio de caminho. Maravilha, cara. É um Parabéns órgão aí. federal. Tomara que dê certo. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Na verdade, você é um cara técnico, um doutrinador, então eu espero, torço para que eles tenham uma postura um pouco diferente do que tiveram com o Ministério da Saúde e que é, procurem apenas um viés científico e nada mais do que isso. E aí, se assim sendo, você vai estar lá para contribuir. Isso é muito fantástico mesmo, cara. Parabéns Tomara que mesmo. seja, assim, se vocês entrarem no CGI nesse momento, vocês vão ver, inclusive, o meu currículo é a minha carta de intenções e de propostas. As minhas propostas são todas no direito penal informático, que é a única área que eu sei, e eu não me meto em nada além do que eu sei. Cara, falando isso, tem aí um projeto aí muito voltado, tem um projeto de lei que se baseou no teu livro para cyberstalker, né? Não é O isso? projeto é do deputado Fábio Tradi. Como é que está esse projeto de lei? Ele não é exatamente um projeto para cyberstalking, mesmo porque ele usou o nosso livro para propor, mas ele não seguiu muito para a área. Tanto que o cyberstalking ele não trata de uma perseguição, né? Ele trata de uma importunação. E ele chamou de perseguição insidiosa o delito. Mas assim, para você ter o cyberstalking, primeiro você tem que ter o stalking. Então ele está propondo o stalking, está bem avançado o projeto. Quando surgiu o stalking, a gente tem aí a possibilidade ou de criar um parágrafo e explicar o que é o cyberstalking num artigo separado, num artigo com uma letra, num parágrafo, ou então a gente vai propor uma agravante genérica. Eu propus para o Luiz Flávio Gomes, infelizmente faleceu, mas a gente propôs muitas alterações no Código Penal na questão de direito penal informático e não deu tempo. Verifact Brasil perguntei, vocês acham que o Brasil está muito atrasado em relação a combates a crimes cibernéticos? Em relação a outros países? Dependendo de que país, sim. Depende do país. Muito. Na verdade, assim, o Ciro me corrija se eu estiver errado, mas pô, já me parece que já existia penas nos Estados Unidos de crime cibernético na década de 80, maiores do que de estupro até. E aqui a gente está discutindo, inclusive, ainda sobre... Aí vemos aí a pergunta, cara, o que tu acha do estupro virtual? Faça isso. Eu deixei no meu livro lá, para não ter dúvida de que é um absurdo. Tá lá um capítulo sobre isso. Mas por quê? Porque, em resumo. Eu escrevi, é até engraçado que eu escrevi no livro, que eu escrevo essas coisas, aí eu fico pensando, será que as pessoas vão me julgar muito pelo que eu escrevo? Eu escrevi o seguinte, juro para você, tá no livro, juro, palavra de honra. Eu escrevi assim, para existir estupro virtual,
com o nome de estupro virtual, porque a pessoa se utiliza da virtualidade para ameaçar alguém, eu preciso, sem bateria, eu preciso obrigatoriamente entender Opa. que se eu fizer uma ligação telefônica para alguém e essa pessoa, porque no telefone está no telefone comigo, se essa pessoa, por exemplo, se tocar na região genital, eu tenho que chamar isso de estupro telefônico. E se eu mandar uma carta falando, olha, toque-se na sua genitália e você se tocar, eu tenho que chamar isso de estupro por correspondência. Se você chamar isso de estupro telefônico... Estupro telegráfico. Exato. Se você chamar de estupro telefônico aquele lá, você pode chamar de estupro virtual esse aqui. Como não é? Não é. E aí seria o quê? Qual seria o termo correto aí? O que é assim? Estupro, normal não é aquele negócio. Como é que seria? É o estupro em que a grave ameaça foi praticada por um meio virtual. Mas é estupro. É um estupro mesmo. É um estupro. E, na verdade, o estupro em si, o 213, não dá para você encaixar ainda. O STJ vai ter que se manifestar sobre um alargamento do significado de grave ameaça. Porque é mais ou menos assim. O STJ entendia que a expressão grave ameaça, que é a expressão do estupro, né? Você tem que praticar um ato sexual mediante violência ou grave ameaça. A grave ameaça era sempre a vida e a integridade física. Porque na ponderação, eu prefiro manter a minha vida ou manter a minha integridade física do que manter uma relação sexual forçada. Mas se você fala assim, ou você mantém relação sexual comigo, ou eu vou divulgar a sua foto de nudez, vai ser difícil convencer o STJ de que você prefere ter a sua relação sexual, você prefere manter uma relação sexual do que simplesmente perder a lisura da sua imagem. Eu sei que isso não é uma realidade, mas é difícil você explicar para uma pessoa de mais idade que aquele valor antigo, que era violência ou agressão à integridade física ou à vida, mudou. Se ele entender que mudou, aí beleza. Grave ameaça vai ser uma situação que a informática vai admitir. Eu até proponho no livro uma mudança. Eu acho que não devia existir mais o estupro no sentido de manter relação sexual mediante violência ou grave ameaça. Eu acho que devia mudar para manter relação sexual sem o consentimento da parte. Pronto, está resolvido. Sem o consentimento, sem o Como é no consentimento. mundo. Só o Brasil travou o tipo penal. Então, assim, é um estupro em que a grave ameaça foi praticada por um meio informático. E em relação à vingança pornô, né, assim, que era o pornô revenge e tal, tradicional, até um dia desse entrava apenas como difamação, né? Estava como difamação, aí criou-se o 218C, e aí depois se alterou também o artigo 7º da Maria da Penha para uma das formas de violência contra a mulher ser isso. Mas eu não estou sabendo de ninguém condenado em cima disso ainda, sabe? De nenhum nem de outro. Por que isso? É porque eu estou desinformado ou porque realmente não está acontecendo mesmo? Não. Nem o 154A, que é a modificação de 2012, você tem uma pessoa condenada, porque foi muito mal escrito. O 218C tem muitos problemas. Tem vários problemas. Primeiro que não é um tipo penal informático próprio, é um tipo penal informático impróprio, porque, na verdade, o que eles queriam era travar a lógica do estupro coletivo. Aí eles pegaram a lógica do estupro coletivo e falaram, nossa, tem aquela questão da pornografia, da exposição pornográfica, coloca no mesmo artigo aí. Aí ficou uma redação super confusa. Então as pessoas não foram condenadas porque dentre as coisas que estão previstas ali no tipo penal do 218, está lá, desde que a pessoa não tenha dado consentimento. Aí o que acontece? Você não encontra a pessoa. Ou a pessoa não quer aparecer na delegacia de polícia. E se você não conseguir uma declaração formal de que não houve consentimento, você não pode presumir nada contra o delinquente. Então tem que absolver. Entendi. É uma pena. Mas eu fico feliz o seguinte, na verdade, se discute muito as leis, de criar novas leis, antes mesmo de resolver as que já existem, sabe? Eu também acho. E eu sou fã de primeiro resolver o que já existe antes de ir atrás de criar novos projetos de lei e tal. Wagner, eu tinha que ser físico e pergunta como se a pessoa sabia como esses dados pudessem executar a ligação dentro do sistema. É uma história que estou contando aqui já há algum tempo. Geraldinas perguntou aí,
nenhum outro armazenamento externo, nuvem e tal. Cara, trazendo isso aqui é o seguinte, a galera não conhece muito ainda um instrumento legal, muito trivial, que é a carta rogatória, né? Você poder... Funciona isso de fato mesmo ou isso é exceção? A carta rogatória é horrorosa. É um sistema horroroso, é um sistema lerdo, é um sistema que depende de um acordo entre países. Então, você fala assim, não, aconteceu um negocinho nas Ilhas Conga, eu preciso que o governo das Ilhas Conga cooperem com a gente e mandem o dado do serviço que está armazenado lá, ou da nuvem que tem lá o data center. Aí você vai mandar, então, através do governo federal brasileiro, através do Ministério da Justiça, você vai mandar uma carta rogatória para ele, porque é feito através de governo federal. Aí ele vai mandar, quando chegar lá, as Ilhas Conga vão ver se existe um acordo de cooperação em cartas rogatórias. Brasil, Ilha Conga. Não tem. Aí eles não cumprem. É muito difícil a carta rogatória. É muito mais difícil do que parece. A cooperação tinha que ser em nível de tratado internacional e desburocratizando a necessidade de passar por diplomata. Isso passa até por diplomata. Natália diz aqui, se a carta precatória é uma odisseia, imagine rogatória. A precatória é horrível, né? Porque quando O você... Vitor tá lembrando aí que vai cair a live. Né? Vai cair. Quando o juiz recebe a rogatória, o juiz já fala assim, a precatória, o juiz já fala assim, esse processo nem é meu. Tá, deixa eu perguntar qualquer coisa aqui. Aí a pessoa que vai, por exemplo, esclarecer o fato, ela chega para conversar com o juiz ou com o delegado de polícia e o cara não quer fazer aquilo. Então, muito comumente, a vara liga, oi, tudo bem? Vou te mandar 10 perguntas, você me responde por escrito e vem aqui e assina. Porque ninguém quer fazer precatória. Ninguém quer. Imagina a rogatória que tem que traduzir, custa caro, traduzir juramentado, mandar para o país, retraduzir ao contrário, é muito ruim. Precisava ter um tratado internacional. Uma das minhas propostas no CGI é isso, que o Brasil se aproxime da ONU através de algum representante, tomara que eu, porque assim eu viajo. E o Brasil tem que ter um jeito de ir lá conversar, porque a Rússia propôs no final do ano passado refazer o Tratado de Cybercrimes. Pois, vamos conversar. O Brasil é a chance do Brasil conversar. É engraçado encontrar a Rússia querendo discutir sobre cybercrimes. É curioso, né? É curioso. Vai entristecer muitos russos aí, na verdade, no final das contas. Cara, a gente tem 52 segundos aí. Me diz aí, cara, passa a tua mensagem de que a gente precisa... Fui cortado. Cara, eu não dá mais confiar no Instagram, não, velho. Tava lá, tava contagem, não sei se aparece pra ti, mas pra mim aparece lá, tava 40 e poucos segundos. Aí os caras, né, velho, foi cortado de vez, velho. Não, ó, se você tiver lá no CGI lá, fale mal do Instagram por mim, por favor. Uma das coisas que eu quero fazer, caso eu esteja, tenha a possibilidade, eu queria muito, muito conversar com o TikTok. Você já leu os termos de uso do TikTok? Não, cara, ainda não. Eu vou fazer uma live só para falar dos termos de uso. Cara, o que eu tava falando assim contigo para poder encerrar a parada, né? Era assim, cara, o que a gente precisa ter, porque isso me inquieta. A gente já teve algumas conversas e tal. Eu sou da área de TI e você já percebeu que eu sei um pouco do direito mais do que eu deveria conhecer, uma vez que eu sou um cara do TI. Isso se dá por quê? Porque há 15 anos atrás eu observava, quando a primeira vez que eu vi um crime de ameaça acontecendo numa rede social, e o advogado olhou para aquilo ali, para pela instant message ali que tinha lá, com aquela evidência do crime de ameaça, disse, não, isso não é ameaça, isso não é internet. Ou seja, havia uma ignorância tão absurda de que tem um ser humaninho segurando no mouse, que eu disse, pô, né? Então, beleza, eu tenho que fazer o trabalho também dessa galera. Então, que conselho você dá para essa galera assim? Porque eu estou ávido de ter gente qualificada para atuar aí na área do direito digital e isso é uma exceção da exceção da exceção da exceção. Qual a orientação que você dá aí para essa galera? Eu vou ter que falar, eu vou contar uma história bem rápida e vou te responder aí de acordo com a minha visão. Velho, o tempo é teu aqui, viu? Inclusive, se você quiser aproveitar a oportunidade e estender essa live para você finalmente mostrar a receita da panqueca que eu perdi.
recentemente. Eu tô aqui à disposição também, velho. Eu tô de boa, tô de boa. Eu não, eu já cansei de você. Chega para mim. Eu vou falar para vocês o seguinte. Olha, quando eu comecei o meu estudo na área, eu percebia isso que vocês todos certamente percebem. A quantidade de gente que não sabe o que fala é muito grande. Toda vez que eu faço uma live, toda vez que eu escrevo um artigo, toda vez que eu converso com a comunidade, eu sempre falo dos pseudo-especialistas, dos pseudo-especialistas. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente deveria urgentemente fazer é parar de divulgar pessoas que são incompetentes. Não é no sentido pejorativo, eu não estou xingando essa pessoa. Mas a gente tem que parar de ser Só me fazer. Eu não estou se falando de forma pejorativa, que é incompetente mesmo. É incompetente. A pessoa não adquiriu a competência técnica. Não é o cara, o idiota, não é isso, não. É o cara que não adquiriu ainda, não deu tempo. Então, existem pessoas que aparecem no rádio, em programas de rádio, filhos de pessoas importantes, que se auto-intitulam pessoas que entendem do tema. E essas pessoas não entendem do tema. Então, a pessoa fala assim, eu sou professor de Direito Digital. Peraí, professor de Direito Digital, desculpa, quem dá aula de computação para criança é professor de Direito Digital, se você pensar assim. A pessoa pode se... Entende? Cuidado para dizer que você é professor de Direito Digital. Porque dar aula não significa que você está capacitado, significa que você está fazendo você está cumprindo uma função de passar um conhecimento. E isso não significa que você tem, pode ser que esteja só passando. Nos Estados Unidos aconteceu isso. Quando eu cheguei para fazer meu doutorado, o professor que dava aula de cyberlaw, ele falava, olha, eu não sei cyberlaw. Eu pego esse livro de cyberlaw aqui e repito o que esse cara aqui fala. Ele falava isso. Ninguém sabe, a gente repete. Então, existe uma diferença entre você ser professor, passar um conhecimento, e você ter o conhecimento. O que a gente faz hoje? A gente não tem pessoas que têm conhecimento. Então, a pessoa vai na rádio, vai no Fantástico e fala assim, especialista em direito digital. E aí ela fala, por exemplo, stalking e cyberstalking são a mesma coisa. E não são. Bullying e cyberbullying são a mesma coisa. E não são. Furto de dados. Não existe. Então, primeira coisa, a gente precisava de uma sociedade mais humilde em relação ao conhecimento. Seria muito importante. Segundo, a gente não pode ser emissário, nós, você e eu, todos vocês, 58, 60 pessoas que estão aqui agora, nós não podemos ser emissários de pessoas que não sabem o que falam. Porque o papel, a gente sempre fala que o papel aceita tudo, a internet aceita mais que o papel. Então a gente tem que ter um olhar crítico, primeiro de tudo, no sentido de que antes de você falar, divulgar o que o especialista de direito digital falou, vá ver se esse cara é especialista primeiro. Porque é diferente, ninguém tem dúvida de que você é um especialista. Pelo que você sabe, pelo que você promove, pelo que você propõe, pelo que você propaga, pelo que você ensina. Você, tô falando de você, Marcos. Eu engano bem. Ninguém tem dúvida de que eu escrevo sobre esse tema, porque eu escrevo há 17 anos. Eu tenho muita coisa escrita. Não que eu seja um gênio, nunca falei isso, jamais falei isso, jamais vou falar isso. Mas eu tenho uma construção, como você tem uma construção. Então, por mais bobagem que eu fale, eu tenho 50 artigos de construção de bobagem aí para trás, como você tem os seus livros, os seus cursos, os seus conhecimentos. Então, vá atrás da pessoa que falou aquilo que falou, para ver se essa pessoa deve ou não ser propagada, multiplicada. Isso é extremamente importante. Quando eu comecei a estudar essa área, eu cheguei à seguinte conclusão. Não existe uma obra básica sobre o tema. 17 anos, quando eu entrei nessa área, no meu mestrado, eu falava para o meu irmão e para os meus amigos, eu vou construir essa área. Nem que eu sofra muito, nem que eu apane muito, mas eu vou fazer um livro que sirva de referência. Acabou de sair esse livro. Então, eu acho que as pessoas, possivelmente, devam ir atrás de pessoas que produziram conhecimento referencial. Depois... Mostra teus livros aí pra galera. Tem uma galera que não conhece ainda. Eu tenho aí, eu passo os nomes. Eu não estou contando uma vantagem dizendo que eu sou bom. Eu estou dizendo que existem obras produzidas sobre esse tema que talvez sirvam para a construção desse conhecimento. E nessa construção desse conhecimento, a gente pode ter pressupostos de aprendizado. Todos os meus livros vão falar a mesma coisa. Que tal se você primeiro estudar e depois falar? Parece bobagem, sim, mas não é. Vou mostrar os meus livros, começando com os mais... Eu já cheguei no nível mais desesperador já, cara. Eu já estou adepto a... Pode falar mesmo que seja merda, mas eu quero inquietação, sabe? Assim, eu quero a divulgação
para a galera ficar inquieto, mesmo que fale uma besteira em outra, a gente corrija, mas disseminar é importante, entendeu? Aí, é muito top esse aí. Crimes Primeiro informáticos livro. e suas vítimas. Esse livro está super desatualizado. Tirei ele do mercado agora, quando aprovou o próximo. Aí esse aqui só sobre a exposição pornográfica. Uhum. Esse aqui só sobre stalking e cyberstalking. Esse aqui sobre perversão, pornografia e sexualidade, os impactos disso no direito criminal. Para o teu público, o que eles mais vão gostar é esse aqui, cyberterrorismo, é bem mais técnico. Uhum. E aí o curso de direito penal que foi para a editora hoje, foi para a editora ontem, foi aprovado hoje, e agora vai começar lá o procedimento do prelo, que eles falam, né? Que é a produção e a publicação e a diagramação. Qual é a editora? Editora Saraiva, esse último. Esse livro é um grande livro. Ele é imenso, ele é enorme. Enorme. Eu peguei todos os institutos do direito penal, todos, e repensei todos. Os que tinham relevância. Tem que fazer um barulho aí, vamos fazer um lançamento aí, fazer um barulho. Conto com vocês, me ajudem, por favor, nisso. Assim que eu tiver com ele em mãos. Mas acho que a melhor resposta é essa, é a educação, cara. E é horrível falar isso, mas a gente não tem ainda o básico da educação, que é o que ler. Com a criação de coisas para ler, eu imagino que se as pessoas partirem de premissas corretas, já está super bom. Por exemplo, não dá para você falar de furto de dados, porque dados não são coisas. Sim. O único jeito de você pensar em furto é pensar em subtração de coisas. Agora é interessante, porque assim, há muito tempo se discute a coisificação do dado, entendeu? Porque eu julgo ser importante a discussão sobre a coisificação do dado, porque vai influenciar um monte de coisa, assim, né? Porque eu não estou preocupado com o furto do dado, estou preocupado, por exemplo, com a destruição do dado, certo? E não é nada não, mas aquela porra daquele arquivo de Word é um projetozinho que custou à empresa 100 milhões de reais de investimento em anos de pesquisa para gerar a porra daquele arquivo de Word. E aquele arquivo foi destruído, com a intenção de ter sido destruído. Entendeu? E aí? Não acontece nada. Ou se acontecer algo, não é proporcional ao dano que foi gerado. Por quê? Porque o dano que foi gerado não está coisificado. Exatamente. Por isso que, então, se a gente partir desse pressuposto de que isso é um problema, já está super bom. Porque hoje ninguém nem sabe como resolver. E como o legislador não sabe resolver, o professor não sabe explicar e o estudante não sabe entender, porque obviamente não tem a premissa, ele não sabe problematizar isso que você acaba de contar e procurar uma alternativa. Esse é o grande problema. Então, eu acho assim, se você criar o padrão de onde passa, onde começa e quais são os pressupostos, as bases, vai dar certo, mas precisa... Por isso que eu acho que é um bom serviço prestado o pseudo especialista em direito digital, porque ele aparece jogando para o ventilador uma problemática, mesmo que trazendo uma solução que é uma merda, mas ele acaba trazendo isso. E aí, quando você vai começar para aparecer, mas peraí, não é bem assim não. E aí, ou seja, às vezes acontece que a discussão está nascendo na qualidade ruim, mas está nascendo. Então, acaba que o especialista passa a prestar um serviço. Não, trazer o problema eu acho maravilhoso. O problema é... fale mal, mas fale. Tudo bem, isso eu concordo total com você. Gerar a discussão é maravilhoso. O que me assusta é o Joãozinho da Silva, como por exemplo, anteontem, falou assim: dados de GPS das operadoras estão sempre atrelados à individualização do usuário. Isso é uma bobagem. Não é sempre que você cede dado de GPS, a pessoa sabe tudo de você. Isso é uma bobagem. Então, assim, partimos de um pressuposto. O pressuposto é o que funciona, o que são os dados, como é que você segmenta os dados, como é que você atrela dados, como você cede, como você trata, como você destrói, como você compartilha. No lado de cá, ano passado, quando saiu no Fantástico, eu participo de algumas comunidades hackers e tal assim. Cara, quando saiu no ano passado, foi ano passado, um especialista lá dizendo assim: me dá uma dica de segurança, velho, site com HTTPS está seguro. Nossa. Velho, isso virou um meme. Mas virou um meme tão grande, tão grande, tão grande, sabe? Foi tanto motivo de piada. Eu tenho pena do pobre que deu a entrevista, porque eu já dei muitas entrevistas e a galera corta. Né? A galera que está lá cortando,
corta onde ele julga que tem que ser cortado. Então o cara pode dizer assim, olha, no universo de merda, tu acessa um HTTPS porque ele é mais seguro, porque ele tem um certificado, mas tu tem que ler o certificado para saber se o certificado condiz com aquele site que está sendo te apresentado. Aí o cara pode ter cortado e botou assim, é mais seguro. Cortou, porque tem tempo, e aí vamos lá, entendi, é isso mesmo e foda-se. Entendeu? Assim, eu estou imaginando que eu sempre tento olhar para o copo meio cheio, e eu disse, porra, deve ser isso, não deve ter falado uma merda grande. Mas assim, perceba que até então, eu nunca vi ninguém dizendo que cuidado com o site HTTPS, porque ele também pode ser falso. E ninguém tinha falado isso até que o cara foi falar merda. Entendeu? Então ele prestou um serviço à sociedade. Não foi virou meme. Ele virou um mártir. Entendeu? Ele virou um mártir. Eu dei uma entrevista de 3 horas. A última entrevista que eu dei para o Fantástico, 3 horas. Aí eles pegaram a seguinte frase: o especialista, me chama de especialista, eu não sou especialista, eu sou doutor e mestre, eu não fiz especialista em especialização. O especialista, Spencer, disse a seguinte frase. Aí aparece eu falando assim, não, os crimes informáticos são muito graves. Só. Velho, eu não falo. É revoltante aqui. Não. Aí eu parei na entrevista para a Rede Globo por causa disso. Agora, só a última coisa para a gente acabar, que senão eu vou perder meu jantar aqui. Então, eu acho que a gente está construindo uma base inicial. O que a gente não pode é endeusar... Deixa eu só abrir um parênteses. Eu fui acessar agora para ser fiel. Foi Rede TV. Foi isso em 2018, Rede TV. Eu fui dar uma entrevista para a Rede TV, que também foi uma eternidade. Foi uma tarde sobre a entrevista, foi muito legal. Eu, inclusive, tive a oportunidade de mostrar que quase que sempre é fácil retirar um conteúdo pornográfico da internet. Você pode solicitar o próprio site, coisa que é pouco divulgada, é tão trivial. Você solicita o próprio site a retirar. Eles fizeram até uma animaçãozinha, em vez de botar eu explicando, para mim pouco importa, eles fizeram até uma animaçãozinha do passo a passo. Gostei, falei, papapá. Aí teve uma das milhares de perguntas que a repórter perguntou, fez lá a pergunta para mim, que é por que acha que o Estado não vai atrás de defender as vítimas como deveria e tal. O Estado, para a vítima em questão, eram mulheres que têm seu vazamento na intimidade da internet. E eu falei que era assim, é uma ação pública, mas é condicionada à representação. Ou seja, ela tem uma ação com característica privada, ou seja, a vítima tem que requerer aquilo ali. Era. Isso na época, isso eu estou falando, isso foi em junho de 2018. Tá. Certo? Aí na época eu peguei assim, então a vítima tem que requerer para que aconteça aquilo ali, tá? Não sei o quê, né? Então, assim, o Estado, ele não pode, né, tomar a frente e denunciar por você, porque é uma ação pública condicionada à representação. Só isso, uma entrevista de umas 3 horas, assim. Título da matéria. Perito em computação critica a ação do Estado em caso de vazamento de nude. Eu não critiquei o Estado. Não, Eu não critiquei o Estado. Na época, inclusive, eu tinha um cargo público no Estado, aí ainda tem as ignorâncias ainda. Tem gente que ligou para mim e disse, Marcos, tu critica. Aí veio outra ignorância. Pô, tu tá acreditando no Estado que tu trabalha? Aí eu, velho, não é nem esse Estado que eles estão falando, entendeu? Não é esse conceito de Estado, mas, pelo amor de Deus, vai de assustador isso. Então tá bom, gente, obrigado pelo tempo. Vamos marcar mais uma, gostei muito dessa conversa, gostei muito da participação das pessoas. Se vocês quiserem seguir o meu Insta é o que eu marquei aí embaixo. Eu falo basicamente dessa área e tudo que eu publico eu posto lá para as pessoas conhecerem. Eu só falo sobre direito, mas tem aí uns planos para criar umas frentes para a gente trabalhar em cima de uma mistura de direito com perícia, porque eu acho que os peritos são extremamente importantes no direito penal informático, talvez até mais importantes mesmo do que o próprio advogado. Eu cito isso nos meus livros sempre e eu quero que vocês saibam, eu acho que eu consigo até abrir aqui para vocês verem. Na minha indicação de propostas no CGI, caso isso evolua, eu proponho a criação de uma revista Peritos e Especialistas de Internet. Está aqui, ó. Criação de uma revista de publicação periódica para peritos e especialistas na área de internet. Acho que isso falta muito. Beleza? Muito bom, muito bom.
Pois, cara, uma live de 1h20, que parece que foi 20 minutos, quer dizer que foi boa pra caramba, certo? A galera tá ávida aqui, com um monte de milhares de perguntas aqui, a participação foi muito boa mesmo. Meu amigo, obrigado mesmo, obrigado pela... E aí vamos fazer de novo outras lives desse daí, porque é Vamos? divertido. Um papo leve, sabe, assim, sem estar preso a nenhuma, né? E é isso, cara. Show. Obrigado, velho. Captura aí depois para a gente ver quantas pessoas participaram para a gente repostar. Tá bom. Um Abraço, abraço aí, querido. meu amigo. Um abraço, até Abraço a mais. todos. Boa noite.